ativa, interessante, né, de buscar o Espírito Santo com a igreja, né? Então, é um grande desafio que nós temos Verdade. para esses últimos dias, né? Na verdade, o grande desafio, né, que nós temos aí para os próximos dias, né? Mas o texto que o trecho que nós vamos trabalhar aqui, é muito interessante, o batismo do Espírito Santo, ele é uma reflexão muito preciosa, assim, muito interessante, para termos uma compreensão assim real do que é o batismo do Espírito Santo. O material ele faz um questionamento muito inicial sobre a questão do batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, né? O batismo nas águas ele é bíblico, claro. Existe o jeito certo, existe aquilo que se faz, né? Que é o normal e é prescrito pela Bíblia, a forma do batismo, né? O preparo do batismo, você aceitar Cristo. Então, e essa é uma parte bíblica e que nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar decisão pelo batismo. Então, lá, quem crer e for batizado será salvo. Então, está lá a prescrição bíblica. Agora, a grande questão da discussão do material nesta manhã é o seguinte: o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo, ele é automático. Quando você batiza nas águas, automaticamente você recebe o Espírito Santo e a partir daí a vida toca. Na verdade, não é. Quando nós vamos estudar a Bíblia, quando olhamos o contexto bíblico, quando a gente vai estudar a fundo, e especialmente aí, de maneira assim, muito clara, né, quando você pega os livros do Espírito de Profecia, você vê uma distinção nesse tema, né? Então, o batismo é interessante que na Bíblia existem pessoas que receberam o Espírito Santo antes do batismo e pessoas que receberam o Espírito Santo pós-batismo, foram batizadas, né? Batizadas no sentido. E uma coisa que nós não podemos confundir é a ação do Espírito Santo com o batismo, né? Por exemplo, por que a pessoa se batiza nas águas? É porque o Espírito Santo trabalhou com ela, né? O Espírito Santo trabalhou, ela entendeu que é pecadora, entendeu que tem a necessidade de um Salvador e ela toma a decisão pelo batismo. Isso é um trabalho do Espírito Santo, não é um trabalho interior do indivíduo, não é um trabalho do Espírito Santo. Tá? Isso é uma coisa. Agora, o batismo do Espírito Santo é que é diferente. Então, tem um texto aqui do Wagner, ele diz assim, ó, por alguns, o batismo é visto como prova do batismo do Espírito Santo. Alguns veem o batismo nas águas como prova do batismo. Ele diz, isso é um perigo. Ele falou, isso é um perigo. Não há essa relação direta. Então, bem claro para a gente, o Espírito Santo trabalha com o indivíduo através do estudo bíblico, de qualquer coisa, um livro, um CD, qualquer coisa que caia na mão dele, um pedaço de papel, ele começa a ler e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e ele toma a decisão pelo batismo. Pronto, essa é a primeira parte. E agora, e a seguir? Aqui é que entra a questão do batismo do Espírito Santo, né? Porque o batismo do Espírito Santo, ele exige, ele precisa de alguns elementos e precisa da sistemática busca. Então, esse aqui talvez seja uma das nossas das dificuldades que nós temos de entender isso aqui, né? E de praticar, na verdade, que nós precisamos é praticar. Então, uma vez que eu me batizei, agora eu preciso buscar o Espírito Santo. Não?
Eu preciso buscar o Espírito Santo. E essa busca não pode ser de vez em quando, essa busca não pode ser uma vez por mês, essa busca não pode ser na semana de oração, não pode ser em momentos de ajuntamento lá, né? Essa busca é individual. E aqui entra uma questão muito interessante, que essa busca ela é sistemática e dentro da teologia prática, da teologia aplicada, existe uma coisa chamada as disciplinas espirituais. Então, essas disciplinas espirituais que vão dar condição e vão dar munição para que o Espírito Santo possa trabalhar, possa entrar na vida e trabalhar. Então, veja, isso aqui é ponto-chave para a gente entender. Por que a igreja criou meditação, lição da escola sabatina, mecanismos para que você todo dia pegue alguma coisa e você se acostume, né, às 40 madrugadas? Por que a igreja faz isso? Para que cada um de nós entenda que eu preciso, todos os dias, buscar o Espírito Santo. Então, veja só, o batismo não significa que quando você batiza, você já está batizado com o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo trabalhou com você. Segundo, você precisa de uma busca. Essa busca tem que ser diária. Essa busca tem que ser constante. Aí vem a pergunta: e que elementos são esses para a busca? Então, aqui nós temos algumas questões. Não, queridos irmãos, não tem mágica. Eu sempre falo sobre isso. Não existe fórmula mágica, ok? Não existe. Os séculos se passaram, o tempo passou e a fórmula não mudou. E a fórmula não vai mudar. Então, não adianta esperar uma nova luz, alguém chegar com uma nova revelação. Não adianta. Primeiro, estudo da Bíblia, oração, participação dos cultos bíblicos, dos cultos públicos, e o testemunho. E você trabalhar na missão. E você espalhar o evangelho. Volto a dizer, não tem mágica. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, é isso que a teologia chama de disciplinas espirituais. Então, esses itens, você tem que encaixar isso no seu dia a dia. Você precisa encaixar tudo isso aqui no seu dia a dia para que o Espírito Santo possa ir trabalhando na vida do indivíduo. Olha, se nós não praticarmos as disciplinas espirituais, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida? Se nós não estudarmos a Bíblia, não orarmos, não participarmos de cultos públicos, se não testemunharmos, como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Okay, aqui está exatamente um ponto essencial para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim, ó, que no final dos tempos, Satanás encheria a nossa vida de tantas coisas para a gente esquecer o principal. Tá? Eu estou parafraseando. E eu pergunto para você, não é isso que está acontecendo? Eu tenho conversado com os colegas e nós nunca no ministério tivemos uma agenda tão louca como nós temos hoje. Você termina a semana e termina o dia e você olha, ficou um monte de coisa por fazer, você termina a semana, ficou um monte de coisa para fazer, a vida ficou, se você não parar, entendeu? Se você não parar e utilizar as disciplinas espirituais, nós vamos ficando desassociados dessas bases espirituais. E aí sim, o Espírito Santo não tem como trabalhar na vida do indivíduo. Então, irmãos, nosso grande desafio nesses últimos dias
é buscar o Espírito Santo. Esse é o nosso grande desafio que estamos fazendo aqui nesta manhã. É buscar individualmente, buscar coletivamente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. Nós precisamos diariamente estudar a Bíblia, orar. Não tem como fugir disso. Tá? Eu sempre falo para a minha igreja, eu queria que cada membro da minha igreja entendesse como é simples isso que Deus estabeleceu para a gente. Como é simples, não tem mágica. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo nos últimos dias, então, precisamos disso. Então, o que fazer? Né? O que fazer? Oração, estudo da Bíblia, participar dos cultos bíblicos e participar da missão. De alguma forma, participar da missão. Ora, quando isso ocorrer na nossa vida, aí sim, o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar todos os dias, vai renovar nossa vida a cada instante, vai mudar nossa vida a cada segundo. Mas sem isso, não dá, não tem como praticarmos. Não tem como. Está lá, Atos 1, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não, volto a dizer, terminando aqui, não há mágica, não há mistério, não há fórmulas mágicas, nós precisamos tomar decisões diárias na nossa vida. E a principal que nós temos é encontrar mecanismo, encontrar tempo, tirar tempo de alguma coisa para que nós possamos praticar essas disciplinas espirituais, para que a gente possa praticar a oração, o estudo da Bíblia, participar dos cultos públicos e testemunhar. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo vai ter elementos para trabalhar. Deus vai falar a nossa mente, nós vamos ter clareza para tomar as decisões, nós vamos ter esperança em meio ao mundo conflituoso e um mundo difícil como nós estamos vivendo. Então, o nosso desafio, o meu desafio como pastor, o desafio do pastor João, o desafio de todos nós, o desafio de cada membro da igreja é buscar o Espírito Santo todos os dias. E para buscar o Espírito Santo todos os dias, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. E quando praticarmos as disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa mente e nós seremos cristãos motivados, inspirados, cristãos alegres, cristãos que olham para este mundo perdido como está, mas tem uma visão do novo céu e a nova terra. Isso aqui não é o nosso lugar. Então, a vida cristã, ela só é dinâmica quando acontece este milagre que é o batismo do Espírito Santo. Eu espero que eu e você tomemos a decisão nesta manhã de tirarmos tempo, de nos organizarmos para buscarmos o Espírito Santo, praticarmos as disciplinas espirituais e sermos cristãos verdadeiros e poderosos nesses últimos dias. Amém? Amém, pastor. Amém. Deixou.